Mudança de rumo realmente radical agora na questão da migração. A CDU está realmente batendo na mesa. E hoje eu realmente vou discordar da AfD, porque eu realmente preciso fazer uma declaração aqui. Eu até ficaria feliz se isso acontecesse. Solicitantes de asilo poderão trabalhar mais rápido na Alemanha. Antes precisavam esperar 6 meses, agora podem aceitar emprego após 3 meses, mesmo com o processo de asilo em andamento. Então, agora vamos falar sério. Quem vem para cá, ainda estamos na Europa, certo? Essa pessoa deveria ser verificada antes e ter um passaporte. Fim da história? Se não, então não tem nada para fazer aqui. Deve ficar em algum campo de acolhimento ao redor da Europa? Certo. Mas quem decide vir para cá não recebe benefício social, ou seja, entra no país e começa a trabalhar imediatamente, essa pessoa deve poder ficar aqui. Gente, vocês já olharam os banheiros, por exemplo, nas rodovias? Nossa, eu estive lá. Tem faxineiras lá que nem fazem mais a limpeza. Mas há pessoas suficientes que vêm para cá e adorariam fazer esse trabalho, para conseguir uma renda decente, sim, eu tenho que dizer assim, para ganhar um dinheiro digno. Ou então, por que nossos parques não são bem cuidados? Por quê? Por quê? Em tantos países isso funciona. Na Holanda, por exemplo. Já deram uma olhada nos parques de lá? Cara, eu falo para vocês, é incrível. Por que isso não funciona aqui? Deixem as pessoas virem e procurarem trabalho já. Se você vem para cá como engenheiro ou cientista de foguetes, mas não consegue emprego na área, então primeiro tem que fazer isso. E não o igualdade e ajuda. Não, não, deixem eles virem para cá, deixem eles começarem a trabalhar imediatamente, mas não com esse negócio de asilo aí. A AfD pensa um pouco diferente sobre isso. Mas eu definitivamente acho que, por exemplo, os banheiros nas áreas de descanso precisam ser limpos com urgência. O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, quer assim eliminar obstáculos e apostar na integração através do trabalho. Ele recebe apoio do SPD e dos Verdes, não está previsto obrigatoriedade de trabalho. E aí, na minha opinião, eles já erraram de novo. Por que não obrigatoriedade de trabalho? Por que não? Por que imigrar para esse sistema social? Sendo sincero, vou até tomar meu café sobre isso hoje. Então, por que não obrigatoriedade de trabalho? Isso é o mínimo que podemos fazer. Imagina se tivermos ainda mais dessas pessoas por aqui. E já vou avisando, vai ficar ainda muito mais assustador. Não, não faça não. Qual é o problema? Aparentemente cantar junto não funcionou. Ou melhor, não faça isso, ele claramente obedeceu na hora. Não deveríamos, antes de cuidarmos dos outros, cuidar urgentemente dessas pessoas e o mais rápido possível? Ou não? Ah não, aviões também não funcionam, eles só chegam, não saem. Poxa, então, caro senhor Dobrindt, se algum dia o senhor assistir a este vídeo, por favor faça com que essas pessoas sejam retiradas de lá. A gente não quer essas pessoas aqui, mas o SPD reage exatamente da mesma forma. Aliás, vocês acabaram de ouvir, o SPD é a favor de que talvez essas pessoas consigam trabalho mais rápido. Eu também não acho certo que sempre se tenha que levar a sério as preocupações e necessidades da população. Não, de jeito nenhum. Vocês acabaram de ouvir, por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso. Eu não quero isso. Por favor, socorro. Por favor, socorro. O que, aliás, já não é tão engraçado é o seguinte. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu em Wallenhorst? Provavelmente não, porque só saiu uma vez no jornal local. Um pai de família simplesmente tirou a esposa do caminho. Por favor, não confunda com Hagen. Hagen, aliás, agora está saindo na imprensa. Muito obrigado. Após ataque com faca em via pública em Hagen, Renânia do Norte-Westfália, a mulher morreu. Após fugir a pé, o suposto autor do crime pôde ser detido temporariamente pela polícia pouco tempo depois. Esse sírio foi detido temporariamente. Antes de pensarmos se as pessoas que vêm para cá devem entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível, talvez devêssemos considerar se aquelas que já estão aqui e deveriam voltar rapidamente realmente precisam ser deportadas, antes de continuarmos recebendo mais pessoas. A CDU é realmente, vou dizer, cara de pau, eu tenho que falar e contar isso. Muito menos pessoas estão vindo para cá, sim, de toda a Europa. Sim, realmente recebemos a maioria e bem menos pessoas estão saindo, pois a maioria já se foi. Ao invés de melhorar o clima, agora querem que essas pessoas trabalhem mais rápido.
Novamente, não concordo com isso de forma alguma. Você pede asilo aqui, cara, então arrume logo um emprego. E se você conseguir um emprego, bem rápido. E as pessoas podem te colocar para trabalhar aqui, sim, para diminuir a falta de mão de obra qualificada. Poxa vida, então dê logo uma autorização de residência para eles, para que possam ficar aqui. Se o empregador disser, eu preciso dele, ele é muito bom, trabalha pra caramba. Por favor, por que não instalar isso diretamente? E assim os empregadores podem dizer, ei, aqui, empresa tradicional alemã, precisamos dele. E a política diz, sim, maravilhoso, então ele fica aqui por enquanto. Nada de campo de acolhimento ou algo assim. Sim, então se vire para encontrar uma moradia. Nós, alemães, também temos que fazer isso. Nenhum tratamento especial. Agora o pessoal lá fora começou a cuidar do jardim. Eu não acredito. E tem até 2 poloneses lá e eles estão trabalhando para valer. E o trabalho não tem nenhuma influência na decisão do processo de asilo. Cara, e vocês estragaram tudo de novo. Vou falar a real para vocês, vou falar como é. Vocês estragaram tudo. Quando as pessoas que ganham a vida aqui são deportadas. Não me refiro aos que estão registrados de fachada, com alguém para receber benefícios, mas sim aos que realmente vivem aqui por conta própria. Como podem ser tão burros e idiotas? Mas é exatamente isso que vimos. Por exemplo, vimos claramente estudantes aqui da África que se integraram muito bem aqui. Eles são mandados de volta para a casa de avião. E pessoas assim que tiram a vida de outros aqui, ou até mesmo causam tumulto em algum lugar, vão para a psiquiatria. Então, eu me pergunto sobre qualquer resquício de bom senso que ainda possa existir. E aí vem Bernd Bauman e ainda por cima me explica isso. Nós não podemos simplesmente, como o Dobrindt está dizendo agora, ele quer integrá-los para que entrem imediatamente no mercado de trabalho. Isso é uma catástrofe. Isso contradiz toda a política migratória sensata. Então agora eu pergunto diretamente para vocês, por quê? Eu trabalhei meio ano em Amsterdã. Aliás, naquela época eu não recebi nenhum benefício social. Meu emprego acabou e eu tive que voltar para casa, porque lá não havia benefício social. Mas tudo bem, explique aí, meu camarada, me explique agora, por favor, por que isso não é possível. Quando as pessoas trabalham o dia todo, está comprovado estatisticamente que elas fazem menos besteira, sim. E também está comprovado estatisticamente que elas, digamos, são muito mais maduras. Mas desta vez, eu simplesmente tenho que discordar da AfD. Aliás, é bem claro, quem não respeita nossos valores cristãos, nem mesmo no ambiente de trabalho, tem que sentar no avião e voltar para casa. Mais uma vez, eu disse logo no começo, só é possível com um passaporte, se você conseguir chegar aqui. Só queria deixar isso claro novamente. Assim você sabe exatamente de onde veio e pode ser imediatamente mandado de volta para casa, se fizer qualquer besteira aqui. Também cursos de idioma. Estamos realmente em negociações com Alexander Dobrindt, com o ministro do Interior, que anunciou isso, porque dizemos que precisamos do momento de integração da língua e não apenas dos cursos de idioma paralelos ao trabalho, mas também de preparação. Agora vou contar. Em 6 meses em Amsterdã, já falava holandês fluentemente. Depois de 6 meses, o contrato acabou, eu tive que voltar para casa. Tive que, aliás, rescindir meu apartamento, ou melhor, em Amsterdã, eu simplesmente entreguei o apartamento. Até mesmo meu gato, né, você também acha, né? Definitivamente, isso funciona, não é? Ele já está me olhando assim. Não, agora falando sério, quando eu ouço algo assim, não, você aprende alemão melhor quando trabalha, quando as pessoas ao seu redor, sim, trabalham com você. Naquela época trabalhei com poloneses e com russos. E quer saber de uma coisa? Eles já dominavam muito bem o idioma depois de 2, 3 meses, porque foram formadas equipes inteiras, onde havia um polonês no meio. E quer saber de uma coisa? Isso funcionou super bem. Tenho que dizer, foi maravilhoso. Você podia realmente trabalhar muito bem com essas pessoas. Eles trabalhavam por uma vida melhor. E quando eles trabalham por uma vida melhor, eles começam justamente pelo alemão. Sim, gramaticalmente não estava tudo perfeito, também aquilo que eu não falei nos Países Baixos, mas funcionou.
E quem faz afirmações desse tipo, definitivamente não entendeu de nenhum dos lados, e isso eu preciso criticar da forma mais dura possível. Simplesmente não entendeu a gravidade da situação. E é assim mesmo. Nós temos um problema. Toda a nossa infraestrutura está se deteriorando lá fora. Quedas de energia, apagões, rodovias, sei lá mais o quê. E os parques simplesmente estão sendo abandonados. Ou será que eu posso só lembrar vocês rapidinho? Tem parques em Osnabrück onde tem seringas jogadas e esse tipo de coisa absurda. Sim, se quiserem limpar isso voluntariamente, devemos dar toda a oportunidade desde o primeiro dia, pois trabalham por uma vida melhor. Então, por favor, repensem tudo isso. Mas quem vem para cá só por causa dos benefícios sociais, essa pessoa não tem nenhum direito de ficar aqui, mesmo que já tenha conseguido um passaporte alemão ou algo assim. Então essa é a minha opinião. Quem recebe ou tem asilo e quem deseja imigrar para trabalhar deve fazê-lo pelo mercado de trabalho, não pelo asilo. Provavelmente vai ser assim. Os empregadores vão ficar mais reservados em treinar requerentes de asilo de forma trabalhosa. Então agora me ajudem, por favor. Sim, só me ajudem, por favor. Naquela época escolhi meu emprego na Holanda, ainda estando na Alemanha, aliás, e não existiam tradutores ou algo assim na internet. Eu mesmo procurei esse emprego, sim. O que eu fiz naquela época? Procurei um amigo que falava holandês e pedi para ele traduzir para mim. E já disse logo que estaria disposto a aprender o idioma o mais rápido possível e que precisaria de um pouco de ajuda. Procurei um emprego que era absolutamente simples, até mesmo considerando o meu nível de escolaridade. E então comecei a trabalhar lá e aprendi tudo o mais rápido possível. Por favor, qual é o problema nisso tudo? Ninguém pode entrar aqui, a não ser que tenha imigrado de outro país europeu. Então, se você pede asilo na Itália, por que proibir essas pessoas? Se elas já tiveram algum contato com o alemão, de procurar trabalho aqui na Alemanha? Cara, vocês aí fora estão todos doentes ou o quê? Alguns, sim, eu até consigo entender de certa forma. Dizem que as pessoas têm que ir embora, né? E aqueles que realmente deveriam ir embora, que matam outras pessoas aqui, que assaltam supermercados, que acham que nossas mulheres estão disponíveis, esses podem ficar e os que trabalham aqui são mandados de volta para casa. Ou como é isso? Esse sistema está completamente doente. Sim, e que pessoas, como por exemplo também da AfD atualmente, são tão radicais sobre isso porque ainda não passaram por esse processo de emigração. Aliás, eu já morei na Áustria também, em Vöcklerbruck. Sim, e eu entendo que essas pessoas não conseguem compreender isso. E eu também consigo entender, porque, vou dizer, o que acontece aqui é tão doentio que precisamos urgentemente colocar esse sistema de cabeça para baixo.